Olá, meus amigos acadêmicos do curso de Pedagogia. Mais uma vez, estamos aqui falando com vocês sobre a importância da filosofia da educação no nosso currículo. E não só no currículo, mas para a nossa vida prática dentro da sociedade. Dando a continuidade do nosso pequeno resumo, nós vamos falar hoje de um grande escritor que foi contemporâneo nosso, que morreu há poucos anos atrás, mas nos deixou um grande legado para a educação, uma grande contribuição para a educação. Eu tive a oportunidade de ter palestra na minha época de estudante com esse grande autor chamado de Paulo Freire. Então vamos aí. A educação para Paulo Freire. Pedagogia da autonomia. Quando nós falamos em autonomia, nós estamos dizendo que eu sou responsável pelos meus atos. Cada um de vocês é responsável pelos seus atos. Agora, nós sabemos que tem instituições que controlam o nosso comportamento, que controlam os nossos atos. E essa instituição maior é o Estado. Eu quero dizer para vocês que o Estado nem sempre existiu. O Estado passou a existir a partir do momento que lá, nas comunidades primitivas, que tudo era dividido igualmente, né? Tudo era dividido em comum, por isso chama de comunidades. Comunidades. Então, para entender, separar comunidades. Então, as comunidades tinham tudo em comum. Mas chegou um momento da esperteza. Alguém lá dentro da comunidade disse: eu vou cercar esse terreno aqui e vou chamar de meu. E fez isso. Aí, como um fez, os outros começaram a fazer também. E aí, desvirtuou totalmente o conceito de comunidade. Aquelas comunidades passaram a ser uma sociedade com conflitos, uma sociedade com brigas internas, uma sociedade que não era mais colocado tudo em comum. E o pior disso é que, como essas pessoas particularmente começaram a fazer isso, muitos acreditaram em seguir o mesmo caminho. Resultado, os conflitos aumentaram, as brigas aumentaram, aí houve uma necessidade de você ter uma instituição que realmente viesse superar esses conflitos, amortecer o choque dos conflitos entre as comunidades, entre essas sociedades aí que já não eram mais comunidades. Aí vem a figura do Estado. Então, o Estado é uma das maiores instituições, para não dizer que é a maior instituição que controla o nosso comportamento, o comportamento da sociedade. É o Estado que dita as normas, é o Estado que diz como é que a sociedade deve agir, é o Estado que faz tudo. Olha que eu estou separando aqui, vou diferenciar para vocês o conceito de Estado e governo. Governo é uma coisa provisória. Os nossos governantes, os nossos representantes no sistema democrático que nós vivemos, eles têm um mandato. E a Constituição permite que seja um mandato de 4 anos, podendo ser renovado dependendo da função. Se for no poder majoritário, por exemplo, para presidente da República, para governador e para prefeito, você tem a reeleição só uma vez. Os outros cargos pode ser muitas vezes, infinitas vezes praticamente. Tá? Então, praticamente como se fosse um poder, uma gestão vitalícia. Tá? Então, o Estado é a instituição maior. Abaixo do Estado tem outras instituições que eu chamei para vocês de aparelhos ideológicos do Estado. Aí nós temos a escola, nós temos as igrejas, nós temos a família, que é, vamos dizer assim, a célula fundamental do Estado. Né? Então, se a família anda bem, a sociedade como um todo anda bem. Se a família não está bem, a sociedade como um todo também não está bem. Então, dentro da pedagogia da autonomia, Paulo Freire diz o seguinte: a educação que ele classifica como libertadora deve ser dialógica. Ou seja, o que é dialógica? É aquilo que eu falei lá na primeira parte, no primeiro momento da nossa exposição, da questão da dialética
Então a educação ela tem que ser dialógica, ela tem que ser dialogada. Não existe o professor sabe tudo. Vamos nos reportar a Sócrates quando ele diz: o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Então vamos nos reportar aquilo que faz a gente refletir sobre a nossa postura dentro da sociedade. Então nós temos que dizer que o nosso conhecimento está aberto. Está aberto, ele tem que ser dialógico. Então o debate tem que ser feito, a discussão tem que ser feita e nós temos que chegar a um denominador comum. A educação tem que ser problematizadora, tem que criar problema. Eu sempre digo o seguinte: se nós fazemos parte do problema, nós temos que fazer parte também da solução do problema. Isso é ver a sociedade de uma forma dialógica. Ou seja, tem problema na nossa sociedade? Tem. Vai ter sempre problema? Vai. Mas nós temos que ter o bom senso de chegar a um denominador comum de que é importante a gente viver em sociedade. Não podemos viver em conflitos constantemente. A educação tem que ser também refletora. Ou seja, ela tem que refletir uma realidade. E, infelizmente, quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos refletindo a nossa imagem. Então, a minha educação reflete exatamente o que eu penso, o que eu sou e o que eu faço. Então, a educação tem que ser sempre refletora, ela tem que estar sempre refletindo uma realidade, mas que seja uma realidade que venha contribuir para a cidadania. A educação tem que criticar. A crítica, aqui nós estamos falando de crítica positiva, porque na verdade, quando nós vemos a realidade numa visão de criticidade, nós estamos querendo o melhor para a nossa sociedade, para nosso grupo, para a nossa instituição, para a nossa família. Isso é fundamental. A educação tem que ser idealizadora, tem que ter ideias, tem que ter renovação. Nós não podemos parar nem no tempo e nem no espaço. Existe exatamente essa importância. Ela tem que questionar a realidade onde nós vivemos. E ela tem que ser uma defensora sempre da autonomia. Finalmente, na visão de Paulo Freire, nós temos a pedagogia do oprimido. Nessa visão, Paulo Freire afirma que a escola tem uma função conservadora. O que é conservar? É deixar tudo como está, ficar como está. Não querer mudar nada. A educação tem a função refletora e reprodutora das desigualdades sociais. Ou seja, reproduzir significa dizer, a escola vai fazer exatamente o que o Estado manda. Por isso que a escola está incluída dentro dos aparelhos ideológicos do Estado. Ela reproduz as desigualdades, reproduz as injustiças sociais, portanto, pode ser também um instrumento de resgate da cidadania. É isso que nós temos que fazer. Eu quero, nesse momento, só fazer um resuminho rápido aqui para encerrar essa última exposição nossa, para vocês terem mais ou menos uma ideia catalogada do que foi exposto aqui. Filosofia da educação. Primeiro, Sócrates, marco divisor da filosofia grega. Estou fazendo aqui um resuminho rápido, só uns tópicos aqui para vocês entenderem o processo, porque depois vocês vão aprofundar dentro do material que está muito bom para vocês aí, material de filosofia que foi reproduzido ou produzido pela faculdade. Filosofia, mãe de todas as ciências, como eu falei para vocês lá no início. Platão, grande obra dele, O Mito da Caverna e a República. Dialética, a dialética é a ciência do debate, da discussão, né, para você chegar a uma conclusão. Ela se divide em 3 momentos, a tese, a antítese e a síntese. Falei lá para vocês no primeiro momento o que era a tese, a antítese e a síntese. Aristóteles, o responsável pela criação das 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Eu não vou mais aprofundar porque vocês podem ler o que eu disse lá antes. Voltando aqui a Sócrates, novamente, ele fala sobre a questão do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você conhecer você mesmo para depois conhecer o outro, para depois conhecer a sociedade. Platão, criador da República. A República, eu falei para vocês, como é aquilo que dentro da política você vai gerir
Um gestor tem que cuidar da coisa pública, por isso se chama de república. Res, coisa, pública, pública. Sofista, professores viajantes, que depois vocês aprofundam aí no que foi dito anterior. Racionalismo, tudo deve ser explicado através da razão. É o momento que nós vivemos dentro da sociedade moderna. Tudo tem que ser explicado através da razão. Às vezes nós somos mais razão do que coração. E nós temos que ser as duas coisas, para a gente ter o equilíbrio de harmonia, de vivência na sociedade. Política, arte de governar. E a política só tem finalidade se a arte de governar for para o bem, para promover o bem da sociedade e dos seus cidadãos. A ética, ela cuida dos valores e da conduta humana. A ética, ela diferencia da moral. A ética, como nós estamos dizendo aqui, cuida dos valores e da conduta. A moral cuida dos costumes, dos hábitos de uma sociedade. São as normas morais que, quando nós nascemos, elas já existem. Estão aí, podem mudar ou não mudar. A ética não muda. Ou você tem ética ou não tem. Tá? Então, ela não muda. A ética é constante. Sócrates, novamente, criador da ironia e da maiêutica. E, finalmente, queremos dizer que Paulo Freire é o nosso grande mestre para a educação brasileira, que serviu de base para o mundo inteiro. Muito obrigado, boa sorte e bom trabalho para vocês.